Repete comigo essas palavras de fé. Antes, nada depois, tudo no tempo de Deus. Bom dia, eu sou Irmã Del Matos, estou aqui todos os dias orando, intercedendo a Deus pela humanidade e hoje eu já lhe convido a fazer parte dessa campanha. Se você ainda não é inscrito, toque aí do lado direito do aparelho que você vai ver a palavra inscreva-se e também toque no símbolo de um sino que aparece, vem a palavra todas, você ativa também. E se gostar, antes de sair, dê o seu like. Do lado esquerdo tem um dedinho, um polegar abaixo da minha foto, você toca, significa gostei. A palavra do Senhor, ela nos impulsiona todos os dias de estar buscando a presença dele. Porque o homem, quando ele pecou, ele se afastou de Deus. Foi o pecado que afastou o homem de Deus, não foi Deus que se afastou do homem. Após o homem ter pecado, ele se escondeu. Ele com a mulher se escondeu, foi Adão e Eva. Então ali, naquele momento, Deus, mesmo assim ele no pecado, Deus estava procurando ele. E naquele momento ali, nós sabemos que a terra, ela sentiu o impacto do pecado. E até hoje, quando existe um pecado nas nossas vidas, nós temos o impacto do pecado. Deus perdoa, mas as consequências, ela vêm. Muitas vezes nós ouvimos pessoas que acham que é Deus que está castigando, fala, né? Que Deus está castigando aquela pessoa. Mas ali é a consequência do pecado. Deus já perdoou o meu e os seus pecados, porque ele enviou Jesus, né, para corrigir o pecado do homem. Jesus veio para nos salvar, para nos libertar, porque Satanás ele quis frustrar os planos de Deus. Só que os planos de Deus, os meus e os seus, não poderão ser frustrados, porque eles estão na mão de Deus. Ainda que o inimigo venha botar outra coisa para desviarmos a nossa atenção, Deus, ele nos dá a oportunidade de se voltar para ele. Existe uma música que fala que a serpente expulsou mais de 1 milhão do paraíso. Isso não foi verdade. Quem expulsou o casal e todos os animais que estavam ali no jardim do Éden foi o próprio Deus que expulsou e colocou 2 anjos com espada na entrada do jardim para que ninguém mais pudesse passar ali no paraíso. Esse paraíso, nós vamos morar nele novamente. Quando nós formos para a glória com o Senhor, esse paraíso já está preparado para nós morarmos nele. Eu creio que eu vou morar neste paraíso. Porque se nós estivermos nos planos de Deus e nós continuarmos com ele sem retroceder, sem olhar nem para a esquerda nem para a direita, continuar seguindo em frente, nós vamos voltar a morar no paraíso. Porque ele preparou para nós. E o inimigo, ele quer fazer de tudo para nós não pertencer a essa beleza, essa glória, esse lugar maravilhoso que todos nós almejamos junto com Cristo. Mas nós vamos conseguir, nós vamos continuar lutando, enfrentando todas as barreiras. O diabo ele se levanta, mas ele se levanta para cair, porque Jesus já venceu ele na cruz, Jesus venceu ele com a morte. E nós vamos vencer também ele, porque nós já morremos para o pecado. Nós já vencemos a Satanás com a morte, porque morremos e ressuscitamos com Cristo. Nós já morremos aqui em vida para o mundo, porque o mundo já não nos pertence. Nós estamos nele, mas nós não pertencemos mais a ele. Nós já ressuscitamos aqui com Cristo, porque nós morremos. Quando nós nos entregamos, aceitamos Jesus de corpo, alma e espírito e se batizamos, a velha criatura nossa já morreu. Quando nós descemos as águas, que nós nos levantamos ressuscitada em nova criatura. E ainda vai haver o dia do arrebatamento para nós receber um outro corpo, um corpo que será corruptível, que ninguém vai corromper. Esse corpo ele vai morar na glória com Cristo e ninguém mais vai poder vencer a nós, porque nós já vencemos, porque ele diz na palavra dele: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu para nós. Jesus não tinha necessidade nenhuma de vir aqui na terra morrer por nós. Jesus ele veio por nossa causa, por conta dos pecados, dos nossos pecados, do pecado dos nossos antepassados. Ele veio e morreu por nós. Aquele sofrimento que ele passou ali não foi um espetáculo. Deus jamais iria fazer aquele sofrimento, deixar o filho dele ter aquele sofrimento todo, que ele nem aguentou ver aquele sofrimento, ele virou o rosto. Ele não abandonou Jesus. Ele só virou o rosto porque o sofrimento era muito do filho dele. Ninguém quer ver os seus filhos sofrendo.
E ali naquele momento que Jesus falou, Deus, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Deus não tinha abandonado o filho dele. Quem vai abandonar o filho na hora da dor? Ninguém. Mas o meu e os teus pecados era tão nojento que Deus não aguentou ver, e a dor do filho. Mas Jesus já passou por isso, Jesus venceu. Jesus venceu todas as barreiras por minha causa e por tua causa. Então vamos dar valor a isso, se voltar para Ele. Porque muitas vezes o ser humano, ele dá valor a tantas coisas, mas quando ele ouve a palavra, ele não dá atenção. Muitos distorcem. Quando nós estamos falando, eles distorcem a palavra e vai ouvir outra coisa e não dá atenção. Falar nesse momento agora, eu não tenho tempo para ouvir isso não. Não estou afim de ouvir isso agora. Mas se você não parar um pouco para pensar e ouvir o que nós estamos falando todos os dias existem pessoas pregando a palavra do Senhor. E quando é que você vai ter tempo? Nós temos que parar para ter um tempo. A palavra do Senhor diz que há tempo para tudo. Há tempo para morrer, há tempo para viver, há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para se alegrar. Então nós temos que ter um pouco de tempo para dar ouvido à palavra do Senhor. E Ele está de braços abertos, esperando a mim e a você para ir até Ele. Ele diz, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E Ele diz, quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Não importa quem você seja, se você é um assassino, um agoeiro, um feiticeiro, um idólatra, não importa o que você seja. Você pode até não acreditar em Deus, mas se você for até Cristo e falar que acredita, se voltar para Ele, Ele vai lhe dar a oportunidade de você acreditar. Vai até Cristo, vai até Ele com o coração aberto, vai até Ele sem reserva e se entrega de corpo, alma e espírito. Pode dizer para Ele quem você é, porque Ele já sabe quem você é. Ele só quer ouvir da sua boca quem você é. Você pode ser a pior criatura da face da terra. Ninguém sabe o que aquele homem que estava do lado da cruz, ele fez antes. Muitas pessoas creem que aquele homem era um assassino perigoso, porque ele estava ali para morrer, ele estava ali na mesma condenação de Jesus, morte de cruz. Era dos piores malfeitores da época que ia para a morte de cruz. Então aquele homem era um malfeitor. Aquele homem, a Bíblia não fala o que ele fez, mas ele deve ter matado, roubado, feito coisas horríveis. E ele teve a mesma condenação de Jesus, estando ali, ele se arrependeu. No último momento ele se arrependeu, não espere para o último momento. Se entregue agora para Cristo, para você sentir essa maravilha que é a presença do Senhor. A presença do Senhor é boa. Oremos. Deus, como é bom quando o Senhor fala conosco, Pai. É tão maravilhoso, Senhor, quando eu sinto a Tua presença, a Tua face, Pai. O Senhor disse que a palavra primeiro vem para os Teus profetas, para depois ela passar para o povo, Senhor. E eu senti o Senhor falando comigo. Me ajuda a me entregar ao Senhor de corpo, alma e espírito, Pai, porque muitas das vezes nós estamos Te servindo e ainda não se entregamos para o Senhor. Nos dá força para permanecer na Tua presença, Pai. Nos fortalece. Pai, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso. Eu Te amo, Jesus. Fica comigo, Pai. E tenha misericórdia dessa pessoa que não Te aceitou ainda. E essa que Te aceitou e está em cima do muro, Pai. Ela não sabe o caminho que ela deve andar. Um dia ela está na Tua presença, outro dia ela está na presença de Satanás. Ó Deus, dá força para essa pessoa se decidir o caminho certo, que o Senhor disse que é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. E nós não vamos ao Pai se não for por o Senhor, meu Deus. Tem tantas pessoas querendo até o Senhor por Maria, Pai. Ninguém vai ao Senhor por Maria, nem por João, nem por José. Ninguém, Pai. O Senhor disse que é o Senhor, nós temos que ir por o Senhor, Pai. Ó Senhor. Muitos se estão procurando ir para o Senhor por Jorge, através de Jorge, através de tantas coisas, Pai. Mas ninguém vai chegar até o Senhor. Porque o Senhor diz que é o Senhor que é o caminho. E nós precisamos estar nesse caminho e não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nós precisamos só do Senhor para ter salvação. Tem misericórdia, Pai, desses que se encontram enganados, meu Deus. Tanta gente que estão buscando o Senhor em outros caminhos, mas o Senhor é o caminho verdadeiro, Pai. O Senhor é o único, Pai. Eu lembro, Pai, que certa feita o Senhor estava pregando e a multidão se chateou com a sua pregação. A multidão toda foi embora, só ficou o seu discípulo. E o Senhor virou para ele e disse, vocês também não vão, não? E os discípulos falaram, para onde nós iremos se só o Senhor tem a verdade? Aqueles discípulos foram usados pelo Espírito Santo para falar isso.
E é verdade, só o Senhor tem a verdade. Pai, nos cura, nos salva, nos liberta. Nos dá força, Pai, para prosseguir te buscando. Pai, nos cura, nos liberta, nos salva. Cuida da humanidade, Senhor. Toma conta do nosso país, Pai. Toma conta da área de segurança, área de saúde, Senhor. Toma conta desses, meu Pai, que me pede oração, desses que estão aqui, o dizimista dessa obra, os ofertantes, e nos abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Bom dia, Pai do Senhor para todos. Não se esqueça de repassar a oração antes de sair. E também dê o seu like. Juntos seremos mais fortes, juntos na presença do Senhor.